Então, hoje nós vamos dar início aí à incidência e prevalência, que são indicadores de saúde. O que são os indicadores Professora, de saúde? Oi, pois não. qual é a unidade da aula? Hoje nós estamos terminando a 3.4 e já iniciando a 4.1, tá bom? Tudo bem, obrigada. Professora, Oi, quem está falando agora? Agora é a Mônica, mas não seria a 3.3? Taxa Não. de indicadores de mortalidade e morbidade? Isso, mas assim, a gente entra no 3.3, a gente está no ponto 3.3 que eu iniciei a semana passada. Hoje nós vamos terminar a 3.4 e já dar início na 4.1. Ah, tá. Tá bom? Porque a gente nós tínhamos já iniciado a 3.3. Então, incidência e prevalência. O que são os indicadores epidemiológicos? Eles são dados que eles dizem respeito à saúde das populações, eles mostram a evolução de um determinado agravo, eles mostram os efeitos das ações de serviços de saúde, e eles mostram os efeitos de medicamentos sobre um grupo estudado, novos medicamentos, introdução de novos medicamentos, novas vacinas, enfim. Então, vamos dar início. Os indicadores de prevalência. Ao falarmos de indicadores de prevalência, estamos nos referindo à medida da doença, ou seja, ao quanto a doença predomina, prevalece na população. Este indicador ele é muito útil para realizar comparações e análises do quadro sanitário e da ocorrência de determinadas doenças, principalmente nos casos das doenças crônicas, de longa duração, como diabetes. Hipertensão arterial, o pessoal está entrando, viu, pessoal? Por isso que eu paro de vez em quando. Hipertensão arterial, tuberculose, hanseníase, entre outras, em diferentes populações. É também útil para auxiliar no planejamento de programas e serviços de saúde e na provisão de recursos de clínicas profissionais de saúde, insumos, materiais e equipamentos necessários. Toda vez que aparece a palavra insumo, são materiais e equipamentos necessários. Por definição, a prevalência ela expressa o número de casos existentes da doença em uma população, em dado momento, ou seja, é um número absoluto. Os casos existentes ou prevalentes se referem às pessoas que adoeceram em algum momento, casos novos e antigos. Portanto, tenha em mente, né, que casos que foram a óbito antes do período da observação não são considerados na contagem, pois deixaram de existir. Costuma-se referir à prevalência como um indicador estático, né? Como se fosse uma fotografia, que nós vimos lá nos tipos de estudo, que fazem referência ao número de casos dos doentes, né, naquele instante de tempo. Portanto, os indivíduos componentes da amostra são observados uma única vez, e por isso a prevalência é a medida usada nos estudos epidemiológicos transversais ou seccionais. Para calcular a prevalência, é muito importante fazer referência ao período de tempo para a análise do estudo, pois a medida pode ser referente a um dia, mês ou ano. O coeficiente de prevalência é a relação entre o número de casos existentes de uma determinada doença e o número de pessoas na população em um determinado período.
Esse coeficiente deve ser multiplicado por uma constante, para se tornar um número inteiro, facilitando aí a interpretação. Ou seja, deve ser um múltiplo de 10, sendo expresso em 10n, né? Múltiplo de 10, 100, 1000, 10.000, de acordo com o número absoluto. Aí tem a fórmula, né? Veja a fórmula a seguir. Então, a fórmula consiste em coeficiente, nós estamos calculando a prevalência. Coeficiente de prevalência é igual ao número de casos de determinada doença em um local e período, dividido pela população do mesmo local e período, vezes 10n. Aqui tem um exemplo de um cálculo. Prevalência da tuberculose no estado de Pernambuco no ano de 2013. 7.800 casos novos foram diagnosticados naquele ano. 30 pacientes foram a óbito. 1.000 casos diagnosticados em 2012 persistiram doentes devido à falha na terapêutica. A população do estado de Pernambuco, em 2013, é de 12.709.744 habitantes. Então, para se fazer o cálculo, nós estamos calculando a prevalência. População, né? O número de casos novos, menos 30, porque 30 pacientes foram a óbito. Mais 1.000. 1.000 por quê? Porque nós temos 1.000 casos diagnosticados em 2012, que persistiram doentes devido à falha na terapêutica. Então, 7.000, né? 805, menos os 30 que foram a óbito, mais 1.000 dos casos de 2012 que persistiram. Então, dá um total de 8.775. Então, prevalência é igual a 8.775, dividido por 12.709.744, que é o número de habitantes, né? No ano de 2013, vezes 10.000, que é igual a 7 doentes a cada 10.000 habitantes. O que vocês acharam desse cálculo? Não entendi, professor. Pode me repetir? Posso. Também não entendi. Não entendi? Né? Vou voltar, tá? Vou voltar na definição de prevalência para vocês entenderem o cálculo. Tá mudando os slides, professora? Eu estou. Para mim não tá mudando. Ah, não? Então, o coeficiente de prevalência é a relação entre o número de casos existentes de uma determinada doença e o número de pessoas na população, em um determinado período. Esse coeficiente deve ser multiplicado por uma constante, né? É um múltiplo de 10, que pode ser 100, 10, 100, 1.000, 10.000, e aqui tem a fórmula. Então, o coeficiente de prevalência é igual ao número de casos de determinada doença em um local, dividido pela população do mesmo local e período, vezes a constante. Então, aqui eu vou calcular a prevalência da tuberculose no estado de Pernambuco no ano de 2013. Eu tenho 7.800 casos novos que foram diagnosticados naquele ano, 2013. 30 pacientes foram a óbito, 1.000 casos diagnosticados em 2012 persistiram doentes devido à falha na terapêutica. E a população do estado de Pernambuco é de 12.709.744 habitantes. Então, se eu tenho 7.800 casos novos e 30 foi a óbito, eu tenho que tirar os 30. Mas eu ainda tenho que somar os 1.000 que persistiram de 2012. Então, eu vou ter um total de 8.775 casos.
eu vou dividir pelo total da população, total de pessoas da população de Pernambuco no ano de 2013, que são 12.709.744. E vou multiplicar por 10 mil. Por quê? Eu estou lidando com a casa a partir do 10 mil, porque se eu tenho 12 milhões, né, 709 mil, eu multipliquei por 10 mil. Então, eu tenho um total, se eu dividir 8.775 por 12.709.744 e fiz vezes 10 mil, eu tenho 7 doentes a cada 10 mil habitantes de Pernambuco. Entenderam, pessoal? Agora eu entendi. Entendeu? Então, é fórmula. A fórmula é bem fácil, né? Você só obedecer a fórmula. Professora, licença, é a Valdinéia. Os Oi. meus slides estão ruins, vou sair e vou entrar de novo, tá? Tá bom. Eu te espero uns 5 minutos. Ok. Professora Madalena, já estou conseguindo ver os slides. Ó, tá tudo ok comigo, obrigada. Tá bom. Continuando. Então, alguns fatores, eles podem interferir na verificação da prevalência. O surgimento de novos casos, de casos novos, a duração da doença, assim como os movimentos migratórios, influenciam na prevalência. Ela é proporcional ao tempo de duração da doença, ou seja, quanto menor a duração, menor a prevalência. E quanto mais longa ou crônica a doença, maior sua prevalência. Da mesma forma, quanto maior o número de casos novos, maior a prevalência. Os movimentos migratórios fazem variar os coeficientes de prevalência, uma vez que a imigração de doentes, ou seja, a mudança de pessoas doentes de uma localidade, pode diminuir a prevalência. Tanto a imigração, a entrada de moradores novos, como a emigração, a saída, né, das pessoas daquele local. Enquanto a imigração, ou seja, a chegada de doentes na população, aumenta aí a prevalência. Então, se acontece uma imigração, pacientes que mudam do local, pode também acontecer, diminui. E se tiver uma imigração, uma entrada de novos pacientes, vai também afetar aí o número da prevalência, os índices de prevalência.
os progressos terapêuticos, os avanços farmacológicos podem variar também o coeficiente de prevalência, pois podem reduzir a letalidade, que é a mortalidade em decorrência da doença. Mas caso não tenha efetividade para a cura, pode aumentar a sobrevida, ou seja, os anos de vida do paciente, como a doença aumentando a sua prevalência. Como exemplo, nós podemos citar o diabetes. O paciente diabético, ele não atinge a cura, mas ele está sob manutenção. Então, ele está na prevalência. Já medicamentos que são efetivos para a cura diminuem a duração da doença e sua prevalência. Quando a doença atinge a cura, se a doença atinge a cura, não pode fechar aí a torneira da prevalência, ele vai continuar como prevalência. Aqui tem uma ilustração sobre a prevalência, né? A prevalência são os casos existentes, né? Estão prevalecendo. Os novos casos também contribuem. A incidência, né? Se acontece óbitos, vai diminuir a prevalência. Os casos que emigram vão diminuir a prevalência. E as curas vão diminuir a prevalência. E as doenças que não atingem a cura, como o diabetes, vai manter a prevalência. Nós falamos dos indicadores de prevalência, agora nós vamos falar dos indicadores de incidência. O que é a incidência? Medem a frequência de casos novos de uma doença ou problemas de saúde em um determinado período de tempo na população sob o risco de adoecimento. Desta forma, a incidência nos possibilita conhecer a intensidade com que uma doença comete uma população, medindo a frequência e estimando a probabilidade de surgimento de novos casos, ou seja, o risco de adoecimento da população pela doença. A incidência é considerada a medida mais importante na vigilância epidemiológica e em estudos epidemiológicos também, nas investigações de causais, né, de causas, fatores de risco, e nos estudos de prognósticos de casos clínicos. Os casos novos se referem aos indivíduos que no início da doença estavam sob risco de adoecer e que no decorrer da observação desenvolveram a doença. Por isso, para que seja detectado o desenvolvimento da doença, cada indivíduo deve ser avaliado ao menos em 2 ocasiões. Diferentemente da prevalência, a incidência é uma medida dinâmica que expressa mudanças ao longo de um período de tempo. São medidas utilizadas em estudos de segmento populacional, que é o follow-up, né? Que é a aplicação, né, de uma pesquisa e o acompanhamento da população. E, portanto, são usadas em estudos epidemiológicos longitudinais, como nos estudos de corte, né, experimentais visto anteriormente nos tipos de estudos. Para definir um caso novo ou incidente, utilizam-se critérios, né, clínicos, laboratoriais, epidemiológicos, previamente estabelecidos de acordo com o objetivo do estudo ou atividade em questão. O coeficiente de incidência é definido como a proporção entre o número de casos novos de uma doença ocorridos em intervalo de tempo determinado e a população exposta ao risco de adoecer pela doença, no mesmo período de a população exposta ao risco de adoecer, no mesmo
mesmo período de tempo e local multiplicada por uma potência de 10, né? Um múltiplo de 10, conforme a fórmula a seguir. Então, como que calcula a incidência? Coeficiente de incidência é igual ao número de casos novos de determinada doença em um local e período, dividido pela população do mesmo local e período, vezes um múltiplo de 10. Número múltiplo de 10. Aqui tem um exemplo. Incidência é o mesmo caso, só que agora vocês vão calcular, né, a incidência. Lá vocês calcularam a prevalência. Então, é a mesma questão, só que calculando a incidência. Incidência da tuberculose no estado de Pernambuco no ano de 2013. 7.805 casos novos que foram diagnosticados naquele ano. 30 pacientes foram a óbito. 1.000 casos diagnosticados em 2012 que persistiram devido à falha na terapêutica, e a população do estado, 12.709.744 habitantes. Então, incidência é igual 7.805 está falando de casos novos, não é isso? Casos novos. 7.805 dividido por 12.709.744 vezes 10.000. Então, nesse caso, está avaliando os casos novos. Então, os 30 pacientes, o que foi a óbito, vocês não vão colocar. Os 1.000 também não. Então, é 7.805, que são os novos casos, dividido pelo número da população total, vezes 10.000, que é igual a 6 casos novos a cada 10.000 habitantes. E esse cálculo, pessoal, é mais fácil? Professora, a gente tem que decorar, no caso, essas fórmulas, né? Para cada tipo para depois poder fazer a conta. A incidência, você não precisa nem deduzir, nem somar, né? Deduzir os 30 que foram a óbito, nem os 1.000 casos, né? Que persistiram em 2012. Então, é só os casos novos, dividido pelo número da população total, vezes 10.000. É um múltiplo aí de 10. Uhum. A incidência parece ser mais fácil do que a prevalência. A prevalência, ela não é difícil, é que você tem que deduzir, né, os 30 e somar os 1.000. É verdade. A prevalência, você está como você lembra dos tipos de estudo, você está tirando um retrato da população, né, da prevalência da doença naquele momento. Tem esses dois cálculos que eu trouxe para vocês também, medidas de mortalidade e letalidade. A taxa de mortalidade é definida como o número absoluto de óbitos dividido pela população em um determinado intervalo de tempo, multiplicado por um múltiplo de 10. Professora, não está aparecendo nada. Não está aparecendo? Não, está uma imagem falhada. É a Valdiné que está falando? É, Andréia. Andréia, entra e sai novamente. Tá. Sai e entra, né, Andréia? Olha, sai e entra novamente. Agora eu estou vendo, professora.
Tá bom, vamos continuar então. Então, medidas de mortalidade e letalidade. A taxa de mortalidade é definida como um número absoluto de óbitos dividido pela população em um determinado intervalo de tempo, multiplicado por um múltiplo de 10. A taxa de letalidade é definida como um número absoluto de óbitos dividido pela população com doença específica em um determinado intervalo de tempo, multiplicado por um múltiplo de 10. Então, aqui tem um exemplo. Calcule a taxa da mortalidade e letalidade para o câncer de intestino em 2016. Eu coloquei assim, cidade do Ceará. A população é de 900 mil habitantes, pacientes com câncer de intestino 1.000, total 1.000. Óbito 60 pacientes. Então, para se calcular a mortalidade é igual ao número de óbitos dividido pelo total de pacientes, total de habitantes da população, pessoal, total da população. Então, mortalidade, número de óbitos dividido pelo total da população, 900 mil, vezes o número de óbitos foi 60, não foi isso? 60 pacientes, dividido pelo total da população, 900 mil, vezes 100 mil. Então, número de óbitos dividido pelo total da população, vezes 100. Deu um total de 7 óbitos a cada 100 habitantes. A letalidade, número de óbitos, 60, dividido pelo número de pacientes com câncer, que são 1.000, vezes 100. Porque a gente está trabalhando com porcentagem aqui. A taxa da mortalidade é de 6% a cada 100 mil habitantes. Então, a taxa de mortalidade é o número de óbitos, 60, dividido pelo total da população, vezes 100 mil. Letalidade, número de óbitos, 60, dividido pelo total de pacientes com câncer, total de pacientes com câncer 1.000, vezes 100, que é igual a 6% a cada 100 mil habitantes. Os indicadores epidemiológicos são importantes para determinar, né? Repetir o determinar aqui. A distribuição de causas e óbitos, referentes a uma determinada doença ou agravo à saúde, a fim de estabelecer as estratégias de controle. Como medida da morbidade, é possível determinar prevalência e a incidência. A prevalência é calculada pelo número de casos de uma doença, dividido pela população total, multiplicado por um múltiplo de 10. A incidência é determinada pelo número de casos novos de uma doença, dividido pela população total, multiplicado por um múltiplo de 10. Pessoal, se nós trocássemos os números, vocês conseguiriam fazer o cálculo? Eu acho que não, professora. Estou perdida. Eu também não. Posso tentar, professora. Mesmo com a aula, vocês não conseguem fazer. Professora, tem que passar. Muda os números aí, a gente tem que tentar. Isso. Eu vou fazer assim. Eu vou mudar os números, vou passar para vocês, vou dar um intervalo e depois voltamos. Tá? Tá. Tá joia.